Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo incontrolável. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 7. Vou ler do versículo 21 ao 23. Dizem assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Hoje é 25 de agosto de 2023. Aproveito para desejar a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe todos vocês neste final de semana e as vossas famílias. Deus maravilhoso, potente, Criador. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, que eu estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada ouvinte e as suas famílias. Também a minha família, a minha vida, este nosso projeto e missão aqui, a gente está precisando muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei para a palavra do dia a expressão temática dizendo incontrolável. E o que é incontrolável? Incontrolável, gente, é aquela coisa que é irracional. É uma coisa que não há como dominar. É uma coisa sem domínio, sem direção. Então, é isso que significa incontrolável. Eu quero falar sobre coisa, ou uma coisa específica e incontrolável. O texto base fala aqui de coração, tá? Jesus falando que do coração do homem procede, e aí vocês ouviram, né, a lista de coisas que Jesus disse que procedem do coração. Mas aqui nesse contexto, Jesus quer falar do coração chamado mente. Não é o coração cardiovascular, é o coração mente. Aliás, Paulo faz menção desse coração quando ele escreve a sua primeira carta, escrevendo ali aos irmãos na cidade de Corinto, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não, presta atenção agora no termo, subiram ao coração. Se Paulo estivesse falando desse coração aqui cardio, a gente não ia ler que o termo subiram, as coisas que estão reservadas. Subiram ao coração do homem, ou seja, a mente do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Jesus fala, né, essa relação de coisas, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, né, adultérios, prostituição, os homicídios, os maus pensamentos, tudo isso procedem da mente do homem. E essa mente do homem, a nossa mente, ela é enganosa e traiçoeira. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, é a mente, mais do que todas as coisas, e perverso, ou no caso, mente perversa. Aí ele pergunta, quem o conhecerá? No caso, mente, quem a conhecerá? Nem a própria pessoa a gente consegue decifrar sua própria mente. A gente está aí cansado de ver notícias, né, na mídia, na televisão e tudo mais, que pessoas cometendo crimes horríveis, inclusive homicídio, crime contra a vida,
E quando são detidas e perguntadas, indagadas por que aquilo aconteceu, aí não sabem explicar. É o chamado crime provocado por violenta emoção, né? O termo jurídico. Mas a gente sabe que é porque o coração, esse coração chamado mente, a sua mente, a minha mente, ela realmente é enganosa e nos trai. Mas tem como controlar essa mente. Deus pode controlar nossas mentes, somente Ele, tá? Porque tem até um dito popular que diz que mente vazia, coração vazio, coração mente aqui, como eu estou tratando, é a oficina do diabo, né? As ferramentas todinho do diabo estão à disposição. Isaías capítulo 26, versículo 3, dá para nós assim, sabe, uma noção de como é que a gente pode ter uma mente sem ter essas perturbações que Jesus fala, né? Daquela lista de coisas que eu já falei. Diz assim, tu, falando para Deus, que Deus faz isso, tu conservarás em paz aquele cuja mente, cujo coração, mente, está firme em ti, porque ele confia em ti. Então é só confiar no Senhor, mas confiar de verdade, sabendo que Deus está tomando conta. Então aí diz que o Senhor vai conservar firme essa mente, sem perturbação. E eu quero concluir encerrando com a expressão paulina, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Colossos, ali a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e o 3 que eu vou ler, aí nos ensina o que é que nós devemos pensar, tá bom? O que é que nós devemos pensar? Colocar no nosso coração. Diz assim, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando a gente começa a pensar nas coisas de cima aqui, nas coisas de Deus, na glória, no poder de Deus, a gente tem temor a Deus e começa a obedecer mais a sua palavra. Versículo 3, porque já estás mortos, espiritualmente falando aqui, tá? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando a gente pensa nas coisas que são de cima, a gente vai ter sempre nossa vida escondida em Deus. Gente, concluindo, tenha sua mente controlada por Deus. Como? Se submetendo à palavra de Deus, deixando Ele dirigir, deixando Ele governar e com racionalidade a gente viver esta vida neste mundo tão mau, tão cruel, tão perverso, com tantas mentes, tantos corações incontroláveis. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.